Olá, alunos! Estamos aqui novamente, dando sequência aos nossos estudos. A matéria que vai iniciar agora ainda é do módulo 2, Introdução ao Antigo Testamento. O pastor Lucas trabalhou com vocês o Pentateuco e os livros históricos, e eu vou dar sequência aqui aos livros poéticos e também os proféticos. Os livros poéticos são os livros de sabedoria. E é muito interessante a gente entender isso, porque sabedoria é coisa prática, está no aspecto prático da vida. E esses livros que caracterizam a poesia hebraica, né, chamado de livros de sabedoria, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eles formam, na verdade, a terceira divisão da nossa Bíblia e apresentam, né, características muito importantes nas quais precisamos compreender e vivenciar. Podemos estudar os livros poéticos dividindo-os em 4 unidades. A primeira unidade é o livro de Jó, e o tema predominante é porque o justo sofre, e também o apelo à fé e à adoração. A segunda unidade são os livros de Salmos, os 150 salmos escritos por autores diferentes. E a gente tem a excelência do louvor, o saltério, não é isso? A unidade 3, que é Provérbios, a gente tem o universo da sabedoria, como viver de maneira sábia. A unidade 4 é composta pelo livro de Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou seja, como devo viver, o que é a vida e como desfrutar de um amor conjugal equilibrado, onde a paixão é importante nessa relação. Então, essas divisões abrangem um pouco essa questão dos livros poéticos. Na poesia hebraica, que é bem diferente da poesia portuguesa, né, da nossa literatura, existem distinções muito importantes. A nossa poesia, por exemplo, as rimas, né, aparecem como rimas de palavras, coisas bacanas, né? Já para a poesia hebraica já não acontece assim. Além dela ter muitas figuras de linguagem, ela tem os paralelismos, e esses são muito importantes para a gente entender como funciona essa questão da poesia hebraica. Quanto às figuras de linguagem, é muito importante a gente entender que elas são fundamentais na interpretação. E quando a gente for estudar hermenêutica, vocês vão entender que a Bíblia tem muitas figuras de linguagem. E os livros poéticos incluem essas figuras. Nós temos símile, metáfora, alegoria, paranomásia, hipérbole, metonímia, sinédoque, enfim, muitas figuras e outras, né, que aparecem no texto. É importante entender que nem tudo é literal, né, e que a gente também tem que interpretar de acordo com as figuras de retórica, que são as figuras de linguagem, que aparecem no texto. Outra coisa muito importante que a gente tem são os paralelismos. Lembra que eu te falei que as rimas na poesia hebraica não é igual à nossa. Nós temos assim muitos paralelismos que são extremamente importantes. Temos o paralelismo sinônimo, o paralelismo antitético, o paralelismo sintético construtivo e o paralelismo introvertido. Vejam bem, o paralelismo, que a gente chama de sinônimo, né, o termo já diz, né, que é um sinônimo ou um cognato, onde a mesma ideia é repetida nas mesmas palavras. A gente vê isso no Salmo 93 e 3, no 94 e 1, e até mesmo em Provérbios 6 e 2, né? Ou em palavras também diferentes, como no caso do Salmo 22, do Salmo 23, né, que isso acaba se repetindo muito. O paralelismo antitético, o próprio nome já diz, né, onde a ideia da segunda sentença é o inverso daquela da primeira, então não são iguais, são invertidas, aí o termo antitético. Né? O Salmo 20, versículo 8, o Salmo 27, 6 e 7,
depois vocês anotem isso e confira na Bíblia de vocês essas citações que eu estou dizendo aqui. É uma forma comum da poesia proverbial. Então, é muito interessante a gente entender isso, né? O paralelismo sintético ou construtivo, ele é um composto em que cada sentença da poesia contém alguma ideia auxiliar que vai reforçar a anterior, ou a ideia, que eu digo, principal, que a gente tem lá no Salmo 19, 7 a 10, em Jó 3, do 3 até o 9, em Isaías 1, 5 e 3, que também aparece poesia. Lembra que a poesia não aparece apenas só nesses livros de sabedoria, mas ela está distribuída em toda a Bíblia. Inclusive nos profetas a gente tem poesia, né? Nos livros históricos a gente tem poesia, enfim, né? A poesia ela se repete praticamente em muitos lugares, em muitos livros das Escrituras. E por último a gente tem o paralelismo introvertido, em que de cada 4 sentenças, a primeira responde sempre à quarta. Você tem na primeira uma sentença que vai responder diretamente à quarta. Ok? É o que a gente vê lá no Salmo 135, do 15 até o 18. Esses escritos, ou os livros poéticos, né, na sua maioria, é sabedoria de vida. É até bom a gente aprender a separar um pouco as coisas, sabedoria versus conhecimento. O conhecimento são as informações que eu tenho, adquiridas pelo estudo, pelo esforço, pelo aprendizado. Eu digo que o conhecimento é sempre teórico, enquanto a sabedoria é algo apreendido na prática e que levaria à arte do bem viver. Então, você ser uma pessoa sábia é uma pessoa que viveu na experiência muita coisa e aplicou muito daquilo para a vida. Exatamente por isso que o conhecimento sozinho ele é incompleto. Né? É muito importante que você pratique esse conhecimento. E os resultados de uma prática do saber aplicado à vida, a gente tem a sabedoria. E a sabedoria dos antigos, elas refletem a vivência desses antepassados, esses que escreveram, que viveram muitas experiências e que servem de lições para o dia a dia e para todos. É bom também entender que os livros sapienciais, em seu conteúdo, a poesia hebraica, o conteúdo dos livros poéticos, né, eles se estendem ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, a gente tem muito daquilo que eles escreveram na cultura. Então, não é algo descartado, né? Não é coisa só da antiguidade. Mas existem sabedorias de vida que servem como regra para todos nós hoje. Principalmente quando a gente lê provérbios, cantares e tantos outros livros poéticos, a gente vê que tem muito na cultura odierna que faz um lastro com sabedorias de vida que são excelentes para o bem viver. É por isso que estão no cânon das Escrituras, como livros importantes para todos nós, os cristãos. Eu sugiro que vocês se aprofundem mais, leiam o resumo das lições que serão postadas, façam as atividades, aproveitem esse momento para estudar. É um tempo que Deus concedeu para que vocês realmente se aprimorem nos estudos. Tire tempo para isso. Aqueles que estão meio cansados, não desanime. Estudem, é uma oportunidade boa de conhecer ao Senhor. Isso se dá através do estudo da palavra de Deus, aquilo que a teologia propõe. Até a próxima aula, bons estudos para todos e Deus abençoe.